Bom, para você que está assistindo aí, que entrou agora na transmissão online, a gente está discutindo sobre um tema da FCC, Fundação Carlos Chagas 2012, TRF Analista. Vamos voltar aqui, cadê meu... aqui, achei. O tema que a gente está desenvolvendo é esse aqui, ó. Atuação política no mundo atual, limites e desafios. Limites e desafios. E aí, se você estiver assistindo a gente agora, quiser mandar perguntas, manda pergunta. E aí, se aparecer aqui, eu respondo rapidinho para você. A gente viu a abordagem por definição sobre esse tema. Agora eu queria mostrar a você, Vinícius, como é que eu faço para fazer uma redação, uma abordagem por comentário? E aí eu queria te mostrar como eu começaria uma redação da FCC nesse tema por comentário. Eu poderia fazer um comentário assim, ó, olha só. No atual período de crise econômica e política, é comum que haja o apelo para que a população tome iniciativas para solucionar os problemas experimentados pelo país. Lembra da discussão? A gente estava falando assim, o tema é: quem deve agir? O Estado para solucionar o problema ou o povo? E eu comecei fazendo um comentário. Quando tem crise econômica e política, a população tende a fazer coisas. O Estado mesmo tende a pedir, né? A gente vê vários comentários rolando na mídia de o poder público dizendo: não, tome iniciativas para mover o mercado, sei lá, investimento na microempresa, investimento no microempreendedor. Então, como é que ficaria a minha redação? Eu pegaria esse comentário e faria o quê? Juntaria com a minha opinião. Eu tenho a minha opinião e depois faço um comentário e esse é o resultado. A gente tem uma introdução pronta. Ah, Vinícius, peraí, no atual período de crise econômica e política, toma iniciativas para problemas do país. Ponto. A atuação política não deve ser exclusividade. Parece ainda que são dois textos diferentes, só justapostos. E de fato está justaposto. O que eu faço então? Eu vou pegar um conectivo, uma conjunção, uma expressão conectiva e vou colocar entre essa abordagem e essa opinião. E aí, olha só, qual o conectivo que é mais adequado? Percebe? Eu estou dizendo que é comum que o governo peça às pessoas para que solucionem, mas a solução não vai ficar só na mão do povo. E esse mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eu vou usar um entretanto porque eu achei mais legal, achei mais interessante. E assim, então, fica a introdução pronta, a introdução está legal. O que eu tenho que fazer agora? Continuar meu texto, desenvolvimento, conclusão. Vinícius, mas esse tem que ser o meu concurso, então eu queria fazer a melhor forma possível. Qual seria a melhor forma para conseguir ponto no aprofundamento argumentativo? Vamos tentar fazer por alusão histórica? Cara, pensa comigo. Pensa num fato histórico em que a população tomou a frente dos rumos da nação. Já fica mais complicado, né? Mas vamos tentar ver esse negócio? Eu vou te dar um fato histórico mostrando como a população tomou iniciativa em algum momento da história. No século XIX, começava a se estabelecer o liberalismo econômico e político, cuja base era a ação individual e a mínima intervenção do Estado. Poxa, prof, já está muito complicado. Ainda usou um cujo para complicar mais? Vinícius, para que serve o cujo? O cujo, ele é um pronome relativo, de posse, né? A gente estuda o cujo nas questões objetivas, mas o cujo também agrega valor na redação. Cara, muitos candidatos não conseguem usar o cujo nas frases. O candidato que usa o cujo, ele ganha um brilho a mais, ele ganha uma informatividade a mais com o avaliador. Já que o senhor falou sobre o cujo, para tirar Diga aí. O cujo sempre refere-se ao posterior, o item que vem depois dele? O cujo, ele faz a ligação tanto do anterior quanto do posterior. Ah, certo. Aqui, já que tu perguntou, esse cujo tem uma relação de posse. A gente ouve isso, né? Então vamos lá. O liberalismo político, cuja base? A base de quem? Do liberalismo político. O político é o possuidor. O político
político possui uma base. A base é a parte possuída. O político, ele possui uma base. Então, por isso que o cujo estabelece uma relação de posse. E aí, se a gente entrar nisso, a gente vai ficar muito tempo. Mas só para mostrar que o cujo estabelece relação de posse e pode sim entrar no meu texto. Na esteira do liberalismo... Vinícius, como assim na esteira do liberalismo? Esse na esteira é um conectivo. Se eu tivesse que dar um sinônimo para esse na esteira, o que você me sugeriria? Na esteira do liberalismo, o poder público deve ser coadjuvante, cabendo à população o papel principal da solução dos problemas da sociedade. Você que está aí agora me assistindo de casa, consegue me dar um sinônimo para na esteira do liberalismo? O pessoal aqui também pode me dar uma ajuda para dar um sinônimo. Que eu posso colocar no lugar dessa expressão? Isso é temporal, é? Na esteira. Diga aí, temporal não chega a ser temporal. Na linha de pensamento. No caminho do liberalismo, no sentido do liberalismo, na linha de pensamento. Você percebe que assim, esse na esteira é diferente, mas pelo contexto fica claro que esse na esteira tem a noção de no sentido de. Então a gente pode usar como um recurso, né? Ah, Vinícius, achei muita forçação, achei que não ficou legal não. Se você achou que não ficou legal, você coloca assim, no sentido do liberalismo, ou de acordo com o liberalismo, fica em conformidade com... Tem uma pergunta, fala aí. Na linha do liberalismo, eu acho que nessa não ficaria legal, mas o na linha do liberalismo ficaria melhor. Cara, a redação é uma experiência particular. Então, o que fica bom para um, não necessariamente vai ser o melhor para o outro. Então, tem que ter uma opção. Tem uma pergunta do pessoal do Facebook, da Areta, e a Areta tem uma dúvida. Tem que colocar título na redação? Vai ter uma dúvida também no intervalo. Vinícius, e agora? Uso título ou não? E aí a resposta é, cara, depende do seu concurso. Existem concursos que pedem o título, ele é obrigatório. Por exemplo, o concurso, o antigo NCE, que foi extinto e virou FGV, pedia obrigatoriamente, aliás, obrigava a colocação do título. E tem a FCC, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, que fala que o título não é obrigatório, não é obrigatória a colocação de título. Então, depende, Areta. Você pode ou não. Você tem que ver no edital, se o edital já te dá alguma dica. Se o edital não te der dica nenhuma, você vai ter que ver no dia da proposta. Ela vai ler a proposta e vai ver. A banca pediu? Se a banca fala assim, coloque título, não tem jeito, vai colocar. Se a banca fala, não coloque título, não coloca. Se ela fala, por sua vez, que não é obrigatório, aí fica a seu critério. Mas não é caso de colocação, não é obrigatória a colocação. Alguém me perguntar alguma coisa? Se não falar nada, eu aconselho que não coloque. O título, galera, ele é parte do texto dissertativo. Então, Vinícius, o que é o título? Ele é parte integrante do texto. Então, pela lógica, deve ter. Só que se a banca não se pronuncia, eu vou evitar ser apenado pelo avaliador. Então, para evitar problema, eu não coloco. Aliás, fazer título é sempre uma tarefa muito difícil, né? O título, ele é, na minha opinião, a parte mais complicada, não do texto inteiro, mas já é um fator complicador da minha redação. E, pô, para colocar um título, por exemplo, a água ou o lixo, que não agrega um valor nenhum, é melhor não colocar nada e ganhar a linha e poder talvez desenvolver mais. Então, respondendo a pergunta da Areta, depende, vê na sua prova. Se não falar nada, eu aconselho que não coloque. Legal? Volta para cá então. Na esteira do liberalismo, o poder público deve ser coadjuvante, cabendo à população o papel principal da solução dos problemas da sociedade. Vinícius, como assim o poder público deve ser coadjuvante? Ou seja, o poder público deve ser secundário. O que é uma atriz ou um ator coadjuvante? É diferente do ator principal, né? O ator principal é o protagonista. O coadjuvante fica ali, no entorno. Isso é o que pregava o liberalismo. Vinícius, mas cara, eu tinha que saber o que é o liberalismo? Se você souber o que é o liberalismo, isso ia agregar muito valor ao seu texto. Essa estratégia
ela é alusão histórica. E vem aqui comigo, ó, eu queria te mostrar rapidinho o que é o liberalismo. O liberalismo é uma política que prega intervenção mínima de quem? Do Estado. Política que prega intervenção mínima do Estado. Eu vou escrever mais bonitinho aqui. Intervenção mínima do Estado. Legal? Isso aí é só abordagem por enquanto. Como é que eu faço então para juntar essas duas ideias? Eu vou pegar essa abordagem e vou juntar com a minha opinião. E vou fazer um parágrafo inteiro com base nisso. E vai ficar assim, ó, juntando a abordagem e a opinião. Mas não basta justapor os textos. Eu preciso de um conectivo. Arrumar um conectivo para colocar entre essa abordagem, em rosa, em lilás, e essa opinião em verde. Alguém consegue me sugerir um conectivo para colocar entre a parte de lilás ou rosa? Não sei como é que tá vendo aí. Coloque aí um conectivo para juntar essas duas partes. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nem tanto, porquê, com efeito. O que você acha mais interessante? O entretanto, por quê? Quem me explica o motivo de eu escolher o entretanto? A diversidade. Eu falo... Fala comigo. A atuação não deve ser apenas o indivíduo. A segunda. Exato, olha só. Nessa parte inicial, eu falo que existia uma nação, os Estados Unidos da América pregavam o liberalismo era não intervenção, mas eu acho que não deve ser assim, percebe? Mas eu acho. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. E os entretanto, que a gente está usando direto entretanto aí. Essa ficaria, então, a nossa introdução inteira. Ah, Vinícius, poxa, mas está muito grande esse parágrafo. Deve estar dando por volta, sei lá, de umas 7 linhas. Qual é o mínimo de linhas para a introdução? Tu consegue me dizer agora? O mínimo de linhas, mínimo. Não tem regra, né? Eu posso fazer uma introdução, eu já vi nas redações nota 10, com 4 linhas de introdução. Eu já vi redações nota 10 com uns 8 linhas de introdução. Então não tem regra. Assim, tem uma lógica, né? Eu não vou fazer uma introdução com 15 linhas, porque não cabe. Não é interessante. Vou perder a argumentação se eu fizer uma introdução muito grande. Professor, a pergunta que eu vou fazer é gramática, né? Porque tem que tirar as dúvidas. Não tem problema. Fala aí, Sérgio. Onde cabe uma adversativa entra uma possessiva? Sérgio perguntou onde cabe uma conjunção adversativa, se cabe também uma concessiva. Cabe, mas não é só trocar. Tipo, eu não posso só pegar o entretanto e tirar e botar o embora. Porque a oração adversativa ela é subordinada. A oração, por exemplo, a adversativa é coordenada. Então vem aqui comigo, ó, já que o Sérgio perguntou. As conjunções adversativas correspondem a orações coordenadas. Por exemplo, o mais, ele é uma conjunção coordenada adversativa. Agora o porém é uma conjunção adversativa. O embora, apesar de, porquanto, conquanto, são conjunções concessivas. E as conjunções concessivas não são das coordenadas, são das subordinadas. Cara, mas peraí, não é equivalente? O embora não é equivalente ao mais? Sim, é equivalente, semanticamente. Mas estruturalmente tem que ter uma alteração. Quer ver? Respondendo a pergunta, Sérgio, o mais, ele é equivalente com o embora, semanticamente. Ideia de oposição. E dá ideia de oposição. Ambos dão ideia de oposição.
Só que não basta só trocar simplesmente, tem que fazer uma mudança de estrutura. Quer ver? Pega o embora e troca e bota aqui. Tira o entretanto aí e bota embora. Como é que vai ficar? Embora, vai. Ah, entendi. Vai ter que alterar o verbo. Embora a atuação política não deva ser exclusividade do indivíduo, aí tem que mudar tudo aqui também, ó. O Estado não pode se eximir de administrar e solucionar problemas sociais. Não, poderia colocar uma vez que o Estado não pode ter direito, no final botar uma vírgula e continuar, entendeu? Exato, a gente fez aqui, né? Não, mas aí... Aqui? Tá falando? Você queria colocar uma vírgula aqui, é isso? E continuar com uma coisa... Poderia, mas vai ficar muito grande, né? A gente poderia continuar a oração aqui, mas aí a introdução ficaria muito grande, não é o caso. Mas respondendo a pergunta, Sérgio, legal? Respondeu. Você pode colocar, tem equivalência semântica, mas vai ter que fazer alguma alteração na estrutura. Pode fazer pergunta, não fica com vergonha não, que é gramática, tá tudo em casa. Então, legal, olha só, compara as 3 abordagens. Lembra que a gente viu a abordagem por definição, a gente viu a abordagem por comentário e a gente viu a abordagem por alusão histórica. Cara, mas tem uma avaliação. Uma delas agrega pouco valor e outra agrega mais valor. O que você acha que, de verdade, sem não é pergunta retórica, qual que você acha que agrega menos valor? A gente fica entre a definição e o comentário, né? Quem agrega menos? Quem demonstra menos conhecimento? Ou a definição ou o comentário. Porque essa definição aqui, ela está um pouco extensa, então ela já... Vai depender de como tá. Dependente. Mas a gente consegue chegar à conclusão de que a alusão histórica agrega um pouco mais de valor do que a definição e do que o comentário. Mas aí o cara tem que conhecer o objeto. Ele vai ter que conhecer o objeto. Eu prefiro fazer uma abordagem, uma definição, um comentário e tentar desenvolver o meu conhecimento. Exato, você pode fazer isso. Porque, como você falou, se eu não tiver esse saber histórico aí, não vou inventar. Você não vai inventar, claro que não. Você não vai inventar. O pessoal falou aqui o seguinte, ó, se você não tiver a vontade de fazer uma abordagem com alusão histórica, Vinícius, eu só sei isso. Então o que você faz? Guarda essa ideia e apresenta no desenvolvimento, que você vai ter mais lugar para desenvolver. É legal. Agora outra pessoa falou assim, Vinícius, eu sei muito sobre o assunto, eu quero desenvolver mais, quero mostrar conhecimento para o avaliador dentro daquela proporcionalidade, razoabilidade. Então você começa com uma alusão, aí depois você pega uma outra ideia, coloca ali e desenvolve o seu texto. Alguém perguntou aqui no intervalo se eu poderia, por exemplo, a redação entre 20 e 30 linhas. Posso fazer 21 linhas? Pode fazer 21 linhas, está dentro do padrão. Mas eu, Vinícius, aconselho vocês, o pessoal que está em casa, de fazer as 30 linhas, desenvolver todas, porque a linha significa aprovação, significa que eu estou mostrando conhecimento para o trabalhador. Então, cara, não sonega conhecimento, mostra o que você sabe, só não pode fazer aquele excesso de, sei lá, ilustrar muito e acabar se enrolando. Tem uma pergunta da Rafaela Correia. Quando vou começar um parágrafo, como faço para colocar o espaço antes da primeira letra? O pessoal pergunta demais isso aqui, né? Vinícius, vou colocar um dedinho. Não tem padrão, não tem regra. Eu tinha um professor, na época da escola, que ele dizia assim, você deve fazer o recuo com 8 milímetros. Eu falei, cara, como é que eu vou saber o que é 8 milímetros? Então não tem regra, assim. O cara de longe, o avaliador de longe, ele tem que saber, quase que eu caio aqui, de longe o avaliador tem que perceber que aqui tem um recuo do parágrafo. Então respondendo a pergunta da Rafaela, não tem regra. É só você, de longe, ser possível de perceber que há um parágrafo iniciando ali. Senão o avaliador não percebe que é parágrafo e não sabe quando começa a introdução, o desenvolvimento. E manter essa assimetria entre os parágrafos. Não posso começar com, sei lá, esse espaço e aqui tem um espaço minúsculo. Aqui é fácil de manter, agora manter aqui, à direita, aí... A direita que complica mais, né? Mas para tentar manter o espaço direito, que a gente também está discutindo no intervalo, como é que eu faço para tentar manter o espaço na outra ponta, manter essa proporção na outra ponta? Você vai fazer a translineação, que é a separação de sílaba.
Ah, não fica feio separar a sílaba? Sim, não fica feio, depende das palavras, né? Se, por exemplo, se acontece uma separação inusitada, que a gente estava discutindo aqui mais cedo, vem aqui comigo, ó, para eu ilustrar. É interessante que, por exemplo, você imagina numa redação, essa aqui é a margem direita do meu texto. Eu estou escrevendo uma redação sobre impactos ambientais, que a gente estava discutindo também mais cedo. E eu vou dizer que a poluição marinha, ela é muito ruim porque acaba com a população de peixes. A população de peixes, a biodiversidade, para usar uma palavrinha mais bonita, a biodiversidade animal fica prejudicada. Me dá um exemplo. A população de baiacu, ela é interessante. Vinícius, o que está escrito aqui? Você percebe que essa separação gerou uma situação inusitada, né? A separação que eu propus trouxe um problema para o texto. Gerou até um palavrão, talvez. Então, essa separação deve ser evitada. Mas a separação, no modo geral, não tem problema. Professor, o traço da separação é no meio ou embaixo? Não tem regra. Pode ser tanto no meio quanto embaixo. Depende. Se, por exemplo, aqui deu espaço para... Aqui eu consegui... A pergunta da... Qual é o seu nome? Érica, aqui na frente, foi o seguinte. Esse tracinho deve ser sempre ao lado ou eu posso colocar o tracinho aí embaixo se eu não tiver espaço? Não tem regra. Você pode colocar tanto do lado, se der a possibilidade, ou se não tiver espaço, você pode colocar embaixo. Não tem regra, não tira ponto. São detalhezinhos que caem, mas não... Aproveitando aí, por favor. Aquela parada que o cara erra, por exemplo, se eu errar ali, ó, é interessante. Aí risca toda, o risco é apenas por palavra. O pode ser a metade de uma frase. Então depende, sim. Se você quiser descartar toda a frase, você vai riscar assim, ó. Ou você pode também fazer o risco por palavra, não tem regra não. Certo. O que não pode, bom você ter falado disso, Sérgio. O que não pode fazer é que eu vejo muitos concurseiros fazendo com estigmas de concursos muito antigos. Que é exatamente isso. Concursos antigos pediam para você fazer assim, ó. Não faz isso, legal? Se você errar, não coloque a palavra entre parênteses e coloque digo. Os parênteses não têm essa função. Vinícius, qual é a função dos parênteses? Introduzir informação acessória adjetiva e não tirar um erro da minha redação. Tirar erro da redação é risco. 2 risquinhos assim, que a gente chama de taxado duplo, que é esse duplo risco. Sim, pode ser uma também. Pode ser uma. Certo. Eu ouvi dizer que tinha que ser um. E não 2. Não tem regra, não tem regra. O que não é interessante fazer é pintar aqui, ó. Não perde ponto também não, mas quando o cara percebe o texto de longe, fica um aspecto de bagunça, E quando a palavra está muito errada. Assim. Não, isso aí pode ser até um índice de marcação, né? A redação para pegar pela Exato. escala é a minha. Essa pintura serve também, o pessoal o Sérgio falou aqui que essa pintura pode servir como forma de identificação do candidato e pode ser anulada a prova. O Digo. Diga aí. A gente botou escrever o Digo ali, porque pode ou não? O Digo não pode, não escreve o Digo. Coloca só o duplo risco e continua a redação normal, como se nada tivesse acontecido. Tem uma redação aqui que eu estava mostrando aos alunos presenciais, que eu fiz agora para a FCC, e eu vou passar aqui para o pessoal presencial e posso disponibilizar também para o pessoal online. Nessa redação, tu percebe que existem alguns... Dá para ver aí da câmera? Mais ou menos? Você percebe que aqui eu estou dando um zoom e eu acabei ficando nervoso na hora da prova e acabei dando um mole aqui e rasurei essa palavra. Tá vendo? Que eu acabei pintando. Eu não perdi ponto por isso. Não tem um critério no edital dizendo assim, cada rasura menos 1/10. Não tem isso. Tem outro caso aqui que eu dei mole e eu risquei, ó. Consegue perceber aqui?
políticos, só que eu não queria escrever políticos, porque eu já tinha usado políticos antes e não queria repetir para não repetir palavra, né? Então o que eu fiz? Não estava errado, eu risquei porque eu queria botar um sinônimo. Então eu prefiro riscar a repetir palavra. Porque o risco, o avaliador, ele é orientado a considerar o risco como nada, como zero. Teve uma redação uma vez, passa aqui para vocês darem uma olhada. Só por curiosidade, qual foi o sinônimo do segundo? O poder político eu botei poder público. Era poder político, botei poder A público. palavra isolada. É mais difícil, né? Os políticos colocaria assim, os representantes do povo. O Sérgio perguntou sinônimo para político. Poderia ser representante do povo. Alguém ia fazer uma pergunta? Não é o seguinte, o risco no caso, se ele for, por exemplo, você colocar 5 a 10 risco no coisa, não fica feia a sua... Se puser, a pergunta aqui, se eu puser vários riscos na redação, 6 riscos, 7, vai ficar feio? Vai. O interessante, olha só, a regra, para a gente finalizar essa discussão aqui, a regra é não errar. É tentar passar o texto para a folha definitiva sem erro nenhum. Errei uma vez, 2, 3, tenta corrigir da forma mais limpa possível. E não, para não enfeiar o texto, né? Para não deixar o texto ruim. Legal? Vamos voltar aqui então para o nosso trabalho, que a gente tem assunto mais... É mais relevante a gente desenvolver essa estrutura do que comentar detalhes.